você tá? Como você tá? Como você tá? Como você tá? Como você tá? Eu espero que muito, 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 muito bem. No vídeo de hoje, eu vou fazer uma leitura, uma leitura com voz suave, com voz suave. Então, eu só vou sussurrar mesmo no início do vídeo, tá? Depois vai ser só voz suave. Vai suave, vai suave, vai suave. O nome do livro é Banidos, Banidos. Banidos, Banidos, Banidos. Eu vou ler aqui atrás. Ok, eu vou começar lendo aqui atrás, tá bom? Quando eu vou ler o livro, eu prefiro não ler aqui atrás. Eu começo a ler o livro e eu leio isso aqui pelo final. Mas eu acho que tem muita informação aqui, então vou começar a ler. Lembrando que eu vou mudar o nome dos personagens conforme eu for ler o livro, tá? Mas aqui eu vou tentar falar. Não há muitas coisas pelas quais vale a pena viver em Gibson, Missouri ou Treston, como os garotos ricos costumam chamar o bairro decadente onde mora Hailey Tarbell, 16 anos. Ele acha que nunca vai se ajustar, nem com os garotos populares da escola, não com os rejeitados, nem mesmo com a avó cruel e doente que vende drogas no porão da sua casa. Hailey não conheceu a mãe, já morta, e não tem ideia de quem é seu pai. Mas pelo menos ela tem um irmão adotivo de 4 anos de idade, Chumbi. Quando fizer 18 anos, Hailey planeja levar Chumbi para outro lugar de Gibson e começar uma nova vida onde ninguém possa encontrá-los. Mas quando uma colega se machuca na aula de ginástica, Hailey descobre o dom da cura,
que ela nunca soube possuir e que não pode mais ignorar. Ela não só é capaz de curar, como pode trazer de volta à vida pessoas que estão morrendo. Confusa com seus poderes, Hayley procura respostas, mas encontra apenas mais perguntas. Até que uma misteriosa visitante aparece na casa de sua avó, alegando ser Brady, sua tia. Há pessoas dispostas a tudo para manter Hayley em Thurston, vivendo um legado de desespero e sofrimento. Mas quando Brady defende Hayley e Chumb de invasores armados que invadem a casa de sua avó no meio da noite, Hayley precisa decidir onde colocar sua confiança. Será o passado de Brady e o segredo que ela enterrou há muito tempo e que a levou a deixar Gibson anteriormente, capazes de arruinar todos eles? Porque, como Hayley vai descobrir logo, seu poder de cura é apenas o começo. E, gente, é claro que eu não vou ler o livro todo, né? Tipo, eu vou ler umas boas páginas aqui. E, tipo, quando eu ver que o vídeo tá muito grande, aí eu vou parar, tá? Mas eu vou tentar ler o máximo que eu puder. Vou ler isso aqui também, tá? Ana estivera cozinhando. Havia prometido. E a casa tinha um cheiro maravilhoso, mas não consegui falar com ela. Fui diretamente para o quarto de Kais e fechei a porta e me deitei na cama cobrindo o rosto com o travesseiro, tentando bloquear as imagens da minha mente. Vincent em uma cama de hospital olhando para o nada, sem enxergar realmente. Haskell, depois de eu ter encontrado a bala e o empurrado para o chão, inerte e indiferente. Zumbis caminhando para a batalha, impassíveis, ignorando as imagens e os sons da guerra. Locais públicos cheios de gente, dominados por uma confusão de fogo e explosões. Não sei quanto tempo fiquei ali tentando não pensar antes de ouvir as batidas delicadas na porta. Removi o travesseiro de cima do rosto, mas não respondi. Prólogo. Junho de 1995. Acordar era doloroso. A cabeça latejava e havia alguma coisa em seus olhos. Algo pegajoso e morno que prejudicava a visão. Ela piscou com firmeza e conseguiu enxergar melhor, o suficiente para perceber que estava em um carro. Não um carro qualquer, mas o do namorado. Era um Celica branco. E ao mover a mão, ela tocou as próprias pernas, sentindo o tecido sedoso e macio do vestido. O contato a fez lembrar. Era noite de formatura e eles estavam a caminho de Bonnie Lake, levando a garrafa de champanhe que ele comprara, uma garrafa e um balde com gelo. Antes de sair, ela havia passado pelo banheiro feminino para retocar o batom e o perfume, preparando-se para se despedir de todos os amigos reunidos no ginásio da escola. Lá no espaço decorado com fitas e balões coloridos, os professores sorriam e acenavam para eles, porque eram bons alunos, tinham boas notas e não criavam problemas. Mas seu namorado havia bebido muito desde que chegaram na festa de formatura, e apesar de não estar exatamente bêbado, ele dirigia em alta velocidade pela State 9. Os dois rindo muito enquanto ele fazia as curvas com uma das mãos no volante, a outra deslizando pelas dobras macias do tecido verde de sua saia. E ela não o detivera, porque gostava de sentir a mão dele ali, e mal podia esperar para beijá-lo de novo. E estava gostando da velocidade e do perigo das curvas da estrada, porque era como voar para o futuro, para o dia em que deixariam o Gibson para nunca mais voltar. Mas alguma coisa havia acontecido.
Agora não havia luzes no carro, nem mesmo o brilho do painel, mas os faróis continuavam acesos. Um deles iluminando o bosque à direita da árvore contra a qual haviam batido. O outro farol entortara e projetava sua luz num ângulo maluco. O raio iluminava o corpo dele caindo no chão, a uns metros do carro, numa posição que não parecia nada natural. Ela começou a gritar, arrancando o cinto de segurança e empurrando a porta, mas não conseguia abri-la. Estava emperrada ou presa, e ela rastejou para o banco do motorista, raspando o joelho em alguma coisa afiada. O para-brisa que se quebrara, ou ela percebeu horrorizada. Havia sido estilhaçado pelo corpo de seu namorado. Ele nunca usava cinto de segurança, por isso voara pelo para-brisa e passara por cima do capô, indo aterrissar no chão de terra onde jazia, ferido e sangrando. A porta do lado do motorista cedeu um pouco e ela se espremeu pela fresta e saiu do carro, tropeçando na barra do vestido. O lindo vestido, tomara que caia, que ninguém sabia, fora comprado na Santa Benedict's, uma loja barata em Tipton, mas não se ajustava em seu corpo. Mas se ajustava em seu corpo como se houvesse sido feito sob medida. Levantando a saia, ela correu na direção do namorado, tropeçando no salto alto, antes de cair de joelhos ao lado dele, a mão aberta e com a palma voltada para cima, como se ele tentasse alcançar alguma coisa. Sofreu um pasmo no mesmo instante em que seus lábios se moveram. Os olhos dele eram vidrados e sem foco, e ela se inclinou para tentar ouvir o que seu namorado tentava dizer. Dói, ele conseguiu murmurar, passando a língua pelos lábios secos e cortados. Não, por favor, não, ela respondeu, abrindo o paletó do smoking, com toda a delicadeza de que era capaz. A imagem provocou um pavor que oprimiu sua garganta. Era demais o sofrimento, era muito grave. A ferida aberta e escura brilhava à luz da lua, e o sangue que dela jorrava molhava a terra fria e seca. As mãos tocaram a área do ferimento, os dedos tentando determinar seu tamanho exato, as palavras dançando em seus lábios, antes mesmo de ela perceber que havia tomado uma decisão. Mas o rapaz falou primeiro. Eu amo. A voz era tão fraca que foi quase impossível de ouvi-la, mas um brilho de compreensão iluminou seus belos olhos castanhos. E ele a olhou como fazia quando ia buscá-la na escola, como a olhara na primeira vez que ela passou pela frente do armário dele no ano anterior, como fazia quando procurava seu rosto na multidão depois de cada partida de futebol. Gente, eu sou muito fuleira, que vontade de chorar já. Era um olhar que a reconhecia, realmente reconhecia de um jeito que a mãe nunca reconheceu, e o pai, quem quer que fosse, sequer havia tentado. Era o olhar no qual ela depositava todos os sonhos, cada esperança, mesmo as mais tolas, e quando ele piscou 2 vezes, revirando os olhos, que se tornavam opacos novamente, ela disse as palavras. Disse as palavras como a avó havia ensinado, as sílabas deslizando como fita de gaze por entre seus lábios. Palavras que ela entoara centenas de vezes no passado, em noites iluminadas por chamas tremulantes de velas e pelos olhos brilhantes e determinados de sua avó. Em noites iluminadas por chamas tremulantes de velas e pelos olhos brilhantes e determinados de sua avó. 100 vezes, 100 noites. Mas essa noite era a primeira vez que ela rezava com fervor
para que as palavras funcionassem. Um movimento, um suspiro. Ela parou no meio de uma palavra cujo som estava gravado na memória, mas cujo significado nunca soubera realmente. Não como sua avó sabia, não como ela temia saber. Seu namorado se moveu novamente. Piscou e ela tocou seu rosto. Não me deixe. A jovem sussurrou. Por favor, não me deixe. O coração batia forte no peito, porque ele não a abandonara. Quase morrera, mas ela não o havia trazido de volta. Dissera as palavras. E ele voltara. E quando se inclinava para beijá-lo e abraçá-lo, ela ouviu piscar mais uma vez e abriu os olhos, mantendo-os abertos, e não havia nada neles. Ela murmurou, sentindo o coração congelar. Vicente, por favor, por favor. Mas ele não respondia. Seus olhos estavam vazios e os lábios estavam imóveis. A floresta em torno deles era escura e silenciosa como uma pedra. Quando eu tinha 8 anos, assistentes sociais finalmente obrigaram minha avó a me mandar para a escola. Até então, ela havia dito às autoridades que me alfabetizava em casa, mas após anos sem nunca entregar a documentação exigida, nem se apresentar para as obrigatórias reuniões com professores, os representantes do serviço social finalmente se cansaram e decidiram que eu tinha de ir para a escola normal. Vovó acatou a determinação. Ela sabia quando eu havia perdido uma briga. A primeira coisa que notei nas outras crianças foi que todas pareciam prontas para aparecer na TV. Ela chamava de limpas. Suas roupas eram novas e passadas a ferro. Os cabelos brilhavam e estavam sempre penteados. As unhas eram curtas e não tinham aquela sujeira preta que eu sempre via sobre as minhas, desde que podia me lembrar. Ninguém precisava me dizer que, comparado àquelas crianças, eu era suja. Mas isso não detinha as crianças no ônibus. No final da minha primeira humilhante viagem à escola, eu havia sido chamada de vários nomes feios e havia sido acusada de ter piolhos e uma avó bruxa. A viagem de volta para casa não foi diferente. Embora o senhor Franceschi tenha parado o ônibus, ficado em pé e gritado: Vocês todos foram criados em estábulos. Onde está a educação de vocês? Sejam gentis com essa nova menina. Naquele primeiro dia, eu cheguei em casa chorando. Isso foi antes de Chump ir morar conosco. E embora eu soubesse que não devia esperar nada da minha avó, deixei minha mochila com os livros no chão e corri até sua poltrona favorita na frente da televisão, onde ela fumava e assistia a Montel. Contei tudo o que havia acontecido, como as crianças haviam me chamado de suja e de lixo. Vovó deu de ombros, inclinando o pescoço para enxergar a TV atrás de mim. Acho que você sabe onde fica o sabão, ela disse irritada. E é capaz de passar uma escova no cabelo se quiser. Agora saia da minha frente. Hoje, 8 anos mais tarde, meu cabelo está limpo. Foi lavado ontem à noite e secado com o secador que comprei com minhas economias. Eu uso rímel e batom que comprei com meu próprio dinheiro, trocados que ganhei trabalhando para minha avó. Mas o resto, tudo o que eu tenho é de segunda mão, algo que sempre me incomodou quando eu percorro os corredores da Gibson High. Minhas roupas nunca são ideais, minha mochila nunca é ideal, meus sapatos, meus cadernos, meu corte de cabelo errado. E todo mundo sabe disso. Gibson podia ser uma cidade de 2 ruas no meio do nada, no Missouri. Mas há ali uma estrutura como em qualquer outro lugar. Crianças populares, crianças mais ou menos, crianças que passam despercebidas e os fracassados. E pessoas como eu, tão baixo de todo mundo que nem vale a pena o esforço de tentar classificar. Naquele dia eu tinha aula de educação física, no segundo período. Meu armário ficava ao lado do de Claire. Claire sempre tinha um perfume suave de talco infantil e óleo de motor. Seu cabelo era uma nuvem.
arrepiada, que caía até um pouco abaixo dos seus ombros. Mas, quando abri meu armário, até ela se encolheu, como se quisesse ficar longe de mim. Quando você está perto do fundo da pirâmide social escolar, como Claire. Quando você está perto do fundo da pirâmide social escolar, como Claire, a única coisa que pode ser realmente prejudicial é se relacionar com alguém que está ainda mais baixo. E não havia ninguém abaixo de mim, nem Claire, nem Emily, que era manca e vesga, nem mesmo os Morris, ninguém. Comecei a vestir minhas roupas de ginástica. Se me dá o trabalho de tentar falar com ela, de que adiantaria? Ei, Hayley, chamou Shauna, aparecendo do meu lado sem aviso. Você está usando sapatos de enfermeira? As meninas que a seguiam se aproximaram de mim e olharam para os meus pés, enquanto Claire fechava a porta de seu armário e se afastava apressada. Podia sentir a agitação do grupo. Elas nunca ficavam mais felizes do que quando podiam lembrar alguma garota pobre da distância que havia entre sua existência patética e a vida no topo da pirâmide. Às vezes, quando Shauna e sua turma iam atrás de mim, eu as enfrentava, olhava com firmeza para aqueles olhos maquiados e transmitia desprezo. Mas dessa vez não foi assim que eu agi. Eu recuei, me afastando de Shauna e andando de costas pelo corredor largo entre as fileiras de armários, batendo alguém que estava atrás de mim, tropeçando e quase caindo. Minha mão tateou o ar, tentando encontrar algum apoio, talvez um dos armários, mas desanimada descobri que havia tropeçado em alguém do grupo dos Morris. Desculpe, murmurei, mas elas seguiram em frente, desaparecendo antes que eu terminasse de falar, sumindo em outro corredor sem dizer uma única palavra. Era raro, quase impossível ver um Morris sozinho. Eles permaneciam juntos nos corredores, no fundo da sala e nas mesas da cantina, escolhendo sempre as mais afastadas da fila dos que serviam da comida, mantendo-se em grupos silenciosos de 3 ou 4. Como eu, eles não participavam de nenhuma atividade esportiva ou dos clubes extracurriculares. As meninas tinham cabelo comprido que escondia parcialmente o rosto. Os garotos eram tão magros que a calça jeans suja e desfiada estava sempre caindo. Eles nunca se manifestavam na sala de aula. Se eram chamadas, as meninas falavam tão baixo que logo os professores desistiam delas. Os meninos eram mais ousados, azedos, críticos e emburrados. Não se importavam com notas, nem mesmo quando o assistente de diretoria os chamava para falar sobre seu desempenho acadêmico, o que acontecia frequentemente. Eles eram chamados de Morris por causa da rua Mori principal, via que cortava a cidade do lixo, que era como todo mundo chamava o bairro pobre na periferia de Gibson, menos de 1 quilômetro além da nossa casa. Não sei quem começou a chamá-los por esse apelido, mas se houve algum tempo em que os garotos da cidade do lixo se misturavam com os limpos da escola, esse tempo pertencia a um passado muito distante. Shauna e as amigas se cansaram de me atormentar e foram embora, e eu tive de me apressar para terminar de me arrumar, e já estava atrasada para a aula. A senhora Turnbull e o senhor Coldley, a professora de ginástica e o professor nem perceberam, porque estavam ocupados retirando os cavalos, a trava e as barras paralelas do lugar onde ficavam grudados, no fundo do ginásio. Respondemos a chamada e formamos uma fila atrás do equipamento. Ninguém parecia muito feliz com a situação, mas minhas razões para estar insatisfeitas eram diferentes das de todos os outros, provavelmente. Não que eu fosse ruim naquela atividade, o problema era que eu era boa demais. Eu sempre me perguntava se Deus me compensara por ter me criado tão esquisita, por não ter amigos e ter uma terrível vida doméstica, me dando aquela habilidade atlética natural. Se era isso, adoraria fazer uma troca.
Era rápida e forte, conseguia me equilibrar bem e lançava e pegava bolas com precisão incrível. Mas em vez de servir para me aproximar mais dos outros alunos, essa habilidade só me trazia, sim, o que mais? Problemas. No sexto ano, meu professor de educação física percebeu que eu tinha o terceiro melhor tempo de corrida da escola. Ele me fez correr tiros rápidos, seguidos por mais de 1,5 km, 8 vezes, a pista completa, marcando meu tempo com seu cronômetro. Cada vez mais que eu passava por ele, via sua expressão mais atenta e animada. Quando terminei o teste, ele correu até onde eu estava, me alongando. Todos ali estavam sempre falando sobre a importância do alongamento, depois da prática dos exercícios, e me convidou para começar a treinar com a equipe de corrida do ensino médio. Fiquei tão surpresa que não consegui pensar em uma resposta com a rapidez suficiente. Nunca havia imaginado que alguém me convidaria para participar de um time ou de uma associação acadêmica, mas é claro que não pude participar da equipe. Minha avó jamais teria permitido. Ela não queria nem que eu frequentasse a escola. Se os assistentes sociais não a tivessem obrigado, ela nunca teria permitido que eu saísse de casa, exceto para fazer alguma coisa para ela. Uma vez, ainda nos primeiros anos de escola, recebi um convite para uma festa de aniversário. Corri para casa com o coração disparado de alegria e animação. Sabia que a dona da festa não queria realmente que eu fosse, que a mãe obrigara a convidar todos os alunos da sala. Mas não me importava com isso. Eu nunca havia ido a uma festa de aniversário. Minha avó não dava muita importância para esse tipo de comemoração. Por isso meu aniversário passava todo ano sem bolo, sem presentes, sem música. E eu queria desesperadamente ir à festa. Minha avó leu o convite, seus lábios se movendo sem realmente pronunciar as palavras, e depois ela franziu a testa e o rasgou em pedaços. Você não precisa se misturar com outras crianças, disse. Quando meu professor de educação física insistiu em mandar o formulário de autorização para eu participar da equipe da corrida, minha avó escreveu com grandes letras de forma na parte em que deveria fornecer informações sobre meu histórico médico. Hayley não tem minha autorização para praticar nenhum tipo de esporte. Desde então, tenho tomado cuidado para não deixar ninguém perceber que sou boa nas atividades esportivas. Mas hoje seria difícil. Eu estava na fila do cavalo para salto. Olhei para o velho objeto, coberto do couro, e tentei pensar em um jeito de me fingir desajeitada. Seria complicado. Se eu me jogasse por cima do cavalo, acabaria me machucando muito. E eu não sabia se havia outra maneira de não saltear por cima dele com perfeição. Como eu poderia passar por uma pessoa desajeitada enquanto voava graciosamente por cima do aparelho, deixando o instinto me dominar. Consegui, mas tive de recorrer a toda a minha concentração. Fiz um esforço para me desequilibrar e caí da trava de equilíbrio. Fingi não ter força para me sustentar nas barras paralelas. Quando o senhor se olhou para mim com ar de desaprovação e balançou a cabeça, senti uma onda de orgulho. Se ele soubesse, eu estava no fim da fila, feliz por ter conseguido escapar mais uma vez. Quando Mila se preparou para cumprir a rotina de exercícios. Mila era uma Maori, uma garota magra com cabelo cor de mostarda grudada na tampa do pote. Ela se aproximou do cavalo com passos curtos, inseguros, mantendo a cabeça baixa como se esperasse que o chão se abrisse num buraco e a tragasse antes do salto. Eu a observava sem muito interesse quando ela pisou no velho trampolim de madeira, mas percebi que ela hesitava. Em vez de saltar uma única vez e com firmeza, como nos ensinaram desde a primeira aula, ela balançou sobre o trampolim e quase tropeçou quando saltou para o cavalo. As mãos escorregaram sobre o couro do revestimento. Às vezes isso acontecia. O aluno saltava errado para o cavalo e escorregava ou caía do outro lado. Normalmente se levantavam em seguida com grande vergonha, mas não mais do que um arranhão e um hematoma.
Eu mesma havia passado por isso uma ou duas vezes no meu esforço de parecer desajeitada. Mas quando Mila bateu com as mãos sobre o cavalo, o impulso a jogou para cima com mais força do que o esperado, e ela caiu para trás, em vez de passar por cima do cavalo e de costas. Eu me encolhi quando ouvi o barulho dos ombros se chocando contra a madeira do piso. Aquilo devia doer muito, mas em seguida escutei outro barulho e uma reverberação que pude sentir sob meus pés no chão duro do ginásio. Mila havia batido com a cabeça no trampolim. As duas meninas na ponta da fila saltaram para trás e gritaram, e durante um segundo ninguém se moveu. Mila rolou lentamente para o lado, a cabeça caindo do trampolim para o chão, os braços inertes ao lado do corpo. Alguém gritou. A senhora Turnbull e o senhor C correram, mas eu fui a primeira a chegar perto de Mila. Nem percebi que estava me movendo, até me abaixar ao lado dela, tentar segurar sua mão e senti a senhora Turnbull me tirando da frente. Não toque nela, ela gritou, apesar de o senhor C também ter se abaixado e estar segurando a mesma mão que eu pretendia pegar. Eu me afastei mesmo, sem querer. Havia alguma coisa dentro de mim, uma força em movimento, um impulso que fazia meus dedos vibrarem com a necessidade de tocar em Mila. Uma urgência que fazia o sangue correr em minhas veias com uma persistência quente, quase como fogo. Eu queria, não precisava. Eu precisava ajudar. Pôr minhas mãos sobre Mila e mesmo percebendo quanto meu impulso era bizarro, tive de fazer um grande esforço para contê-lo. Voltei para o círculo formado pelos alunos. A senhora Turnbull e o senhor C falavam com voz baixas, tomando a pulsação de Mila e balançando a mão diante dos olhos dela, que estavam abertos e imóveis. A senhora Turnbull aproximou o rosto da menina, como se fosse beijá-la nos lábios, mas virou a face. Ela está respirando. Todos nós ouvimos dizer. Está inconsciente. O senhor se acrescentou com um tom que atraía pânico. Vi as pontas finas do cabelo que ele penteava sobre a cabeça, meio calva e sardenta, tremerem. Resultado do esforço que ele fazia para se afastar, rastejando do corpo inerte da aluna, como se ela estivesse em chamas. Compreendi que ele não sabia o que fazer, apesar de todos os alunos que passaram lecionando técnicas de primeiros socorros. Vou pedir ajuda, a senhora Turnbull avisou, levantando-se e correndo para a sala dos professores no fundo do ginásio. Nos segundos que levei para deixar o círculo de alunos e correr novamente para perto de Mila, não houve um único som no ginásio. Ninguém falou, tossiu, nem disse meu nome. Ninguém tentou me deter. Mas quando segurei a mão fria e inerte de Mila, a mão de unhas lascadas e palmas calejadas, deixei de ouvir o ambiente à minha volta. Quero dizer, não ouvia nada no ginásio. Dentro da minha cabeça começava a soar um estranho coro, um cântico surrado que não fazia sentido. Um segundo depois, minha visão se apagou. Não creio que tenha fechado os olhos, mas tudo desapareceu. E foi como se eu estivesse olhando para o tempo, vendo-o se mover para frente e para trás, ao mesmo tempo como se eu houvesse saltado de um penhasco e pairasse no ar em algum lugar do espaço vazio e negro. Mila, sussurrei e senti meus lábios se moverem, e o que me deu certeza absoluta do que havia falado. E depois tive aquela mesma sensação de sangue correndo, mais quente, como se toda a energia em meu corpo fosse direcionada para as pontas dos meus dedos, de onde se dissipava o corpo de Mila.
Soltei uma das mãos dela e meus dedos se moveram por sua nuca e pelo rosto, até encontrarem a parte de trás da cabeça. Estava quente e úmida, o cabelo quente. O cabelo estava colado sobre um grande edema, que crescia ainda mais sob meu toque. A sensação se tornou intensa demais em minhas veias, e foi como se meu coração batesse mais devagar e falhasse. Comecei a cair, mas não conseguia soltá-la. Não conseguia parar de tocar o corpo ferido de Mila. Quando senti, tinha esgotado toda a minha energia. Alguma coisa me empurrou com força, e eu caí de lado no chão. Visão e audição retornaram imediatamente. "O que diabo você acha que está fazendo?" gritou a senhora Turnbull, seu rosto vermelho e a mão erguida como se ela pretendesse me agredir, e talvez ela tivesse mesmo me batido. Se nesse momento Mila, deitada no chão aos pés dela, não houvesse se virado para vomitar. E foi bom ela ter vomitado, porque a senhora Turnbull se esqueceu completamente de mim. Mila se sentou, limpando a boca na manga da blusa, soluçou 2 vezes e olhou em volta, como se fosse chorar. Mas a senhora Turnbull começou a gritar uma série de perguntas, e ela respondeu, falando tão baixo que nenhum de nós conseguia ouvi-la. Voltei para o circo de alunos, e 2 deles vieram me perguntar o que havia acontecido, mas a porta do ginásio se abriu com um estrondo, antes que eu pudesse responder. O Sr. Macklin, vice-diretor, entrou e começou a berrar para todos irem trocar de roupas para a próxima aula, porque tudo estava sob controle e ninguém precisava se preocupar. Eu acompanhei o grupo, mas não consegui deixar para trás Mila, que tentava se levantar enquanto a senhora Turnbull a segurava, mantendo-a no chão. Mila me observava. O olhar que ela lançava na minha direção era difícil de entender. Medo e desprezo na mesma medida, com um pequeno traço de gratidão. A única emoção completamente ausente no seu rosto era surpresa. Capítulo 2. Naquela tarde, fui a pé ao mercado, em vez de pegar o ônibus. Precisava caminhar, pensar no que havia acontecido no ginásio. Estava confusa, não conseguia parar de reprisar mentalmente tudo o que acontecera. O som da cabeça de Mila batendo no chão, a sensação da pele nos meus dedos, a vertigem que senti quando a toquei. Quando cheguei em casa, carregando as sacolas com as compras, Haskell atravessou o quintal correndo para me encontrar. Ele era mestiço. Vovó ganhou o cachorro de presente de uma cliente, depois de um vira-lata ter pulado o muro de sua casa e cruzado com sua cadela, uma Basset, premiada. A cliente ia se desfazer da ninhada inteira, mas a vovó se encantou com Haskell. Por algum tempo, pelo menos, ela se cansou quando ele deixou de ser filhote. Haskell farejou minha mão, depois correu para dentro de casa e para Shelby, que estava sentado na frente da porta, aberta de um armário da cozinha, brincando com as panelas cujas tampas rolavam pelo chão. Chumbi exclamou, batendo palmas, antes de abraçar o cachorro. Hastel era uma das melhores palavras de Chumbi. Ele me chamava de rei e conseguia dizer aua para pedir água, ideia para se referir à cadeira. Para outras coisas ele tinha nomes especiais, sons que não tinham nenhuma relação com a palavra realmente utilizada, como fufa para flor e bubu para caminhão. Na maior parte das vezes, ele nem formava palavras, apenas balbuciava ruídos mais ou menos altos que só ele conseguia ouvir. Eu sabia que havia algo de errado com Chumbi. Tentei descobrir o que era pesquisando na internet, mas encontrei tantas causas para trás no desenvolvimento que nem sabia por onde começar. Sabia que no final os assistentes sociais exigiriam que ele fosse submetido a exames, mas não estava ansiosa por esse dia, porque temia que o pusessem em algum abrigo para crianças como ele.
E eu não queria que Chumbi fosse embora, nunca. Além de Haskell, ele era tudo o que eu tinha para amar. Quando Chumbi chegou para morar conosco, vovó mudou. Ela passava algum tempo com ele todos os dias, murmurando palavras suaves, enquanto eu fazia as tarefas domésticas, mostrando brinquedos e cartas de baralhos e tentando fazê-lo falar. Eram bons tempos. Se Chumbi fazia algo novo, se engateava até minha avó ou tentava pegar os blocos brilhantes que ela mostrava, vovó comemorava, desligava a televisão e não bebia tanto, e até elogiava o jantar que eu havia preparado. Mas, quando Chumbi tinha um dia ruim, quando ele não repetia os sons que ela fazia ou se comia a terra do quintal, vovó parecia afundar um pouco mais em sua poltrona. Fui me apegando cada vez mais a Chumbi, e quando me aproximava, fui percebendo que ela o via como um projeto, uma experiência. E quando ela não conseguiu consertar o que estava de errado com Chumbi, minha avó desistiu. 2 meses depois, ela estava novamente passando os dias na poltrona, diante da TV, fumando. Passou a beber muito durante o dia e quase nem prestava atenção em Chumbi, mas continuava recebendo os cheques que o Estado mandava por ela cuidar da criança, que se tornou minha responsabilidade, como havia acontecido com Haskell. Trouxe meus cigarros, vovó perguntou de sua cadeira, chiando ao falar. Ela fazia a mesma pergunta toda vez que eu voltava. Toda vez que eu voltava do mercado, como se eu esquecesse. Minha avó fumava 1,5 maço por dia, e eu dei a ela os 4 maços de Marlboro, com um recibo e algumas moedas de troco. Os cigarros custavam quase metade do que eu havia gastado comprando comida, mas eu nem me atrevia a sugerir que ela parasse. A única vez que tentei, ela me deu uma bofetada no rosto, e foi tão rápida e tão violenta que fiquei sem ar. Minha avó era muito cruel, mas também era fraca e doente na maior parte do tempo. Por isso, eu podia ficar fora do seu caminho se tentasse. De manhã, ela acordava tossindo e cuspindo coisas nojentas na pia, e muitas noites ela adormecia bêbada na poltrona, e ela me dava ordens o tempo todo como se eu fosse uma empregada. Eu não me incomodava muito com os serviços domésticos. Tinha um gosto especial por manter a casa limpa, e teria cuidado de tudo, mesmo se ela não mandasse. E ela me pagava pelo serviço, mesmo que fosse só uma fração do salário mínimo. Guardei as compras e comecei a preparar envelope. Refoguei as cebolas e os pimentões congelados, a carne moída e fui acrescentando molho de tomate aos poucos, como fizera milhares de vezes antes. Cozinhar era uma coisa que sempre me acalmava, especialmente com Chumbi brincando perto dos meus pés e Haskell cochilando no canto da cozinha, onde eu sempre mantinha uma pilha de cobertores velhos para ele. Minha avó riu de alguma coisa que Tyra Banks havia dito em seu programa. Soltou um grande estrondo, os gases que sempre a incomodavam. E eu pensei pela milésima vez como seria feliz quando Chumbi e eu saíssemos daquela casa definitivamente. Eu sei que não se deve ter esse tipo de sentimento pela própria avó. Todos os avós são superprotetores e intocáveis. E mesmo assim, espera-se que os netos os amem. Eles sempre devem ouvir os seus problemas e oferecer conselhos baseados em toda a sua experiência. Hoje aconteceu algo estranho na escola, eu disse, acrescentando ketchup e a mistura para a sopa de cebola ao refogado na frigideira. Minha avó nunca me dera um único conselho digno de ser lembrado, e assim que comecei a falar, eu soube que estava cometendo um engano, mas precisava contar sobre Mila. Mila se machucou na aula de educação física. Vovó respondeu sem desviar os olhos da televisão. Quero dizer, foi muito grave. Acho que ela ficou inconsciente por alguns minutos, bateu a cabeça. Mas bem, acho que talvez eu tenha. A verdade é que eu só queria ajudar, sabe? Porque a senhora Stumble queria chamar. O que foi que você disse?
A voz aguda e cortante da minha avó me assustou, e eu deixei a espátula na frigideira e olhei para ela. Para minha surpresa, vovó fazia um grande esforço para sair da poltrona, gemendo como se o empenho fosse doloroso. Eu estava dizendo que Mila caiu e bateu a cabeça. Fui ajudar minha avó e ela segurou minhas mãos e se levantou, as costas estralando alto. Ela perdeu sangue, abriu a cabeça, havia osso exposto. O que você fez? As perguntas tinham um tom aflito, uma urgência que eu nunca ouvira na voz dela. E imaginei se ela sabia alguma coisa que eu ignorava. Não foi nada realmente grave, só um tombo. Você disse que ela ficou inconsciente. Havia agitação e acusação em sua atitude, e os olhos brilhavam e adquiriam uma intensidade que eu nunca vira antes. Bem, talvez por 1 minuto. E você a tocou? Eu, sim. Na cabeça? Bem, sim, quero dizer, primeiro nas mãos e depois na cabeça. Basicamente. O que você falou? O que eu falei? Não é uma pergunta difícil, Hayley. O que você disse enquanto a tocava? Eu não sei. Talvez tenha dito o nome dela e alguma coisa como não se preocupe, ou vai ficar tudo bem. Não sei mesmo. Mas enquanto respondia a pergunta de minha avó, alguma coisa surgiu no fundo da minha mente. Eu escutara alguma coisa, uma trilha sonora esquisita, sílabas sussurradas, ruídos que eu quase não ouvia, porque o sangue correndo em minhas veias parecia soar mais alto que tudo. Foi só isso? Você não disse mais nada? Não, mais nada. Estava um pouco assustada com a intensidade da reação da minha avó, e senti ainda mais medo quando ela cerrou as mãos magras como garras em torno dos meus braços, e uma unha comprida quase perfurou minha pele. Você fez isso antes, Hayley? Ela perguntou, aproximando-se o suficiente. O suficiente para eu poder sentir seu hálito, uma combinação repugnante de cigarro e podridão. Tive de me esforçar para resistir ao impulso de me libertar puxando o braço. Fiz o quê? Seus olhos intensos buscavam os meus e eu tinha a sensação de que ela procurava algum sinal, alguma coisa que provasse que eu não estava dizendo a verdade. E algo mais, alguma coisa que eu não conseguia entender. Ficamos ali paradas por um tempo, que pareceu bem longo, e eu senti um medo crescendo dentro de mim. Um medo que alimentava minha confusão e intensificava ainda mais as fortes emoções do dia. Então, eu acho que por hoje é só. Se você gostou do vídeo,